Brasília não dorme mais tranquila. Os corredores do poder estão mais silenciosos. As portas, mais fechadas. As reuniões, mais discretas. E os telefones, esses não param de tocar. Quando um grande empresário do setor financeiro é preso em meio a investigações explosivas, o que acontece nos bastidores da política? O que muda quando surgem rumores de delações, acordos e possíveis revelações envolvendo figuras influentes? A pergunta que ecoa nos bastidores é simples: quem mais pode ser atingido? O nome de Luiz Inácio Lula da Silva volta ao centro das conversas políticas. Não por um fato isolado, mas pelo impacto sistêmico que qualquer grande escândalo financeiro pode causar em um governo já pressionado por crise econômica, tensão no Congresso e desgaste institucional. Quando um empresário com trânsito em Brasília é alvo de operação, a tensão se espalha rapidamente. Deputados começam a recalcular posicionamentos. Senadores passam a medir palavras. Ministros evitam entrevistas longas. A estratégia muda. O medo maior não é apenas jurídico. É político. Porque, em Brasília, a percepção muitas vezes pesa tanto quanto os fatos. A simples possibilidade de que delações tragam novos nomes, novos detalhes ou novas conexões já é suficiente para criar um terremoto silencioso. E nesse cenário, o partido do governo sente o impacto primeiro. Deputados do PT começam a evitar holofotes. Alguns reduzem aparições públicas. Outros passam a falar em cautela, prudência e respeito às investigações. Nos bastidores, a palavra mais repetida é uma só: contenção. Ninguém quer ser associado a um possível escândalo antes de saber exatamente o que será revelado. Ao mesmo tempo, no Supremo Tribunal Federal, o clima também muda. O STF sempre está no centro das grandes crises políticas brasileiras. E qualquer investigação de grande porte que envolva sistema financeiro, influência política e possíveis conexões institucionais naturalmente levanta questionamentos jurídicos complexos. O nome de ministros como Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso passa a ser citado em análises políticas não por envolvimento direto, mas pelo papel central que o Supremo exerce em qualquer desdobramento judicial de grande escala. A tensão institucional aumenta quando o Executivo, Legislativo e Judiciário sentem que podem ser atingidos por uma mesma onda de instabilidade. É aí que começa o jogo mais delicado de Brasília, o da sobrevivência política. Se houver delação premiada, ela pode redefinir alianças. Pode enfraquecer lideranças. Pode fortalecer opositores. Pode mudar o discurso eleitoral. E isso explica o suposto desespero que comentaristas políticos começam a apontar. Mas é preciso separar fato de narrativa. Uma prisão, por si só, não condena ninguém além do próprio investigado. Uma investigação não é uma sentença. E rumores não são provas. Ainda assim, a política reage antes mesmo do judiciário concluir qualquer processo. Porque política é antecipação. Se há risco de desgaste, a contenção começa antes da confirmação. No Palácio do Planalto, o desafio é conter danos. Blindar o governo. Reforçar discurso de institucionalidade. Defender independência das investigações, mas evitar que a narrativa fuja do controle. O problema é que, na era das redes sociais, o controle é quase impossível. A oposição aproveita o momento. Parlamentares contrários ao governo elevam o tom. Falam em fim de ciclo. Falam em queda de máscara. Falam em sistema sendo desmontado. Mesmo sem decisões finais, o impacto político já é real. O mercado reage com cautela. Investidores monitoram. O noticiário se intensifica. Analistas começam a projetar cenários. E quanto mais se fala em possíveis revelações, mais o ambiente fica inflamado. O que está em jogo não é apenas um nome ou um partido. É a estabilidade política. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva já enfrenta desafios econômicos, disputas no Congresso e pressão constante nas redes sociais. Um escândalo financeiro de grande porte pode ampliar essa fragilidade, mesmo que juridicamente não haja conexão direta com o Planalto. Na política, imagem é tudo. Se a narrativa que ganha força é a de que o sistema está ruindo, isso gera instabilidade. E instabilidade afeta votações. Afeta alianças. Afeta eleições. Deputados governistas começam a pensar na própria reeleição. Senadores avaliam distanciamento estratégico. Partidos do Centrão observam, em silêncio, esperando o melhor momento para se reposicionar. Porque em Brasília, lealdade é muitas vezes proporcional à força do governo. Se o governo aparenta fraqueza, a base encolhe. Se aparenta controle, a base permanece.
O grande ponto é que ainda há muitas perguntas sem resposta. Haverá delação? Haverá nomes citados? Haverá novas fases da investigação? Ou tudo ficará restrito ao campo individual e empresarial? Enquanto isso não é definido, o clima é de expectativa tensa.